recebendo o nosso convidado especial de hoje, direto dos Estados Unidos, Gustavo Miotti, empresário caxiense, escritor agora também, que reside nos Estados Unidos. Gustavo, muito obrigado pela tua participação conosco, pela tua disponibilidade. A primeira pergunta que eu quero te fazer: que horas são aí, rapaz? Bom dia! Bom dia, Michael. E, por acaso eu vim para Caxias, eu cheguei semana passada aqui, na terça-feira, então eu tô na Serra Gaúcha depois de um ano e meio, consegui voltar aqui para ver a família. Ah, que coisa boa. Então tu tá bem. Eu achei que tu já tava de madrugada, que ia ser por volta das 2, 3 da madrugada, então tá tranquilo. Eu disse, Gustavo ou acordou no meio do sono, ou não foi dormir ainda para estar bem agora. Mas como é que foi? Conta pra gente, viajar por 70 países e escrever essas crônicas de uma pandemia, as reflexões de um idealista. Legal, Michael. Bem, eu sempre sonhei em escrever um livro, né, e eu tive a oportunidade de viajar a trabalho, estudos e lazer, né, e quando começou a pandemia, teve aquelas 3 semanas que praticamente a gente teve que ficar em casa, né, e eu comecei a escrever algumas crônicas e comecei a publicar aqui no site de Caxias, da Silvana Tuasa, e veio um feedback bem legal dos leitores, né? Eu disse, bem, que tal começar a escrever sobre esse momento que o mundo estava vivendo, e foi bastante interessante. Eu produzi legal e saiu esse livro aí sobre viagens e sobre o momento que os Estados Unidos estava vivendo, né, durante a pandemia, e eu acho que ficou um livro bem legal. Bem interessante. Você mudou de realidade, né? Você saiu dos Estados Unidos, você está residindo lá, veio visitar a família aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. É como viver em 2 mundos diferentes hoje dentro de uma pandemia. Saíste de um Estados Unidos em que grande parte da população está vacinada e veio para a Serra Gaúcha, para o Brasil, onde a realidade está um pouco, abre aspas, um pouco diferente nesse momento. Como foi para ti ter esse impacto desses 2 reflexos depois de 1 ano e meio nos Estados Unidos? Uma pergunta bem legal e verdade, é um impacto bastante grande, até porque a partir do final de abril, início de maio, as coisas começaram a voltar ao normal lá, com grande parte da população vacinada, né? E já o governo disse que não era mais obrigatório o uso de máscara, já atividades esportivas. Eu fui num jogo de basquete com 17 mil pessoas, né? E tu começa a ver a vida voltando ao normal de uma maneira bastante acelerada, né? E a máscara se tornando algo assim que não mais necessário, e realmente parece que voltei um pouco no tempo, né? Mas eu acredito que agora, com o número de vacinas que está chegando, né, a coisa também vai ser acelerada aqui, o retorno ao normal. Foi muito rápido essa volta ao novo normal, né? E então eu acredito que aqui também logo vai voltar ao normal. Outra pergunta que eu quero te fazer: já veio vacinado para cá? Sim, em março ainda eu tomei as 2 doses, até meu filho de 14 anos já tomou também as 2 doses, e minha esposa também. Só meu filho mais novo, de 10 anos, ainda não, porque não foi liberado, mas eu acredito que em poucos meses também ele vai receber. Interessante. Miotti, como é para ti, como um empresário, viajar por todos esses países, né, voltando às crônicas, e fazer todo esse percurso do empresário para o escritor, que também são 2 mundos diferentes? É como tu viajar dos Estados Unidos para o Brasil nesse momento, e o empresário para o escritor são 2 mundos completamente diferentes. Como foi fazer essa adaptação das tuas experiências pessoais para colocar elas nas páginas de um livro? É uma pergunta bem interessante, né? Eu acho que no mundo dos negócios as coisas são tão rápidas que tu não tem muito tempo para refletir, para parar, né? A decisão tem que ser tomada quase que constantemente. E o livro foi um momento de pensar, de parar, de refletir, né? E eu acho que isso é muito importante em qualquer profissão, né? A gente tem que ter um momento, às vezes, para parar da correria, né? E eu acho que foi muito legal. Eu revivi viagens que eu fiz há mais de 20 anos, e a memória, assim, ela é impressionante. A gente lembra de coisas que a gente não imagina, de detalhes, e eu acho que, assim, eu fiquei bem satisfeito com o resultado do livro, né? Contando, assim, viagens a países na Europa, na África, na Ásia, e também contando a realidade dos Estados Unidos, que foi um ano de muita tensão, né? Tivemos as eleições, tivemos os protestos
raciais, tivemos a questão da polêmica também da vacina, da máscara. Então, acho que foi bem interessante. Tu, com certeza, Miotti, fez muitas viagens a negócios, viagens que a gente costuma chamar de empresariais. Costumam ser viagens em que a carga de trabalho também é bastante alta e pouco se pode aproveitar, digamos assim, de pontos turísticos. Dessas tuas viagens a negócios, conseguistes trazer também essas memórias para dentro das crônicas? Acho que sim, e uma coisa importante, sabe, Michael, até no mundo dos negócios, às vezes a gente esquece da questão da cultura de um país, né? Eu acredito que seja sempre conveniente chegar um dia, 2 antes, dar uma volta, tentar ver como é que funcionam as coisas, e a partir daí começa a ter uma bagagem cultural de como as coisas acontecem naquele país que são diferentes, as coisas são diferentes no mundo, né? Por exemplo, a China é um país que tu deve investir muito na relação, se deve ter muito tempo, não se deve com a nossa objetividade de ocidental, de querer as coisas muito rápidas, né? Então, eu acho que é importante também balançar essa questão do teu objetivo de negócio com a questão do país e da cultura, né? Dentro dessa tua andança pelo mundo, Gustavo, uma curiosidade que fica, creio que não só a mim, mas a todos que nos acompanham nessa manhã, é essa diferenciação de culturas. Claro que não existe uma cultura melhor e uma cultura pior, são culturas diferentes e todas devem ser respeitadas. Mas qual a cultura que mais te impactou por ela ser tão diferente da nossa cultura americana, digamos assim, da cultura, tira a América do Sul, América do Norte, América Central, a cultura mais diferente que tu podes vivenciar nessas tuas viagens? Essa é uma pergunta bem interessante, difícil, mas eu acredito que pela dimensão, eu acho que a cultura chinesa, né? Ela tem todo um modo diferente. O chinês, ele não pensa da forma linear que nem nós, ele pensa como um emaranhado. A gente entra lá numa negociação querendo saber qual que é o preço, quando que vai entregar, qual que é a qualidade, e na verdade antes ele quer te conhecer, ele quer saber se ele pode confiar em ti. Então as coisas levam bastante tempo, você tem que investir muito no relacionamento, tem que jantar, a pessoa está te avaliando naquele, né, conversa sobre tua família. Então acho que a cultura chinesa e acho que com a própria ascensão da China, né, e com tudo que tem acontecido, essa questão mesmo do Covid, deles terem de certo modo até escondido, né, para o Ocidente do que estava acontecendo lá, mostra muito da cultura chinesa. Eles têm muito orgulho do país e essa questão da imagem de que um vírus saiu de lá mostra uma vulnerabilidade que eles não gostariam que o mundo soubesse, né? Então a cultura chinesa ela é fascinante, ela é milenar e eu acho que entender um pouco dela é extremamente importante para a gente entender o mundo que está vindo aí para frente. Voltando a falar um pouquinho do teu livro, As Crônicas de uma Pandemia, Reflexões de um Idealista, essa diferenciação de culturas e de realizações, de encontros pessoais teus com essas culturas, quem for ler o teu livro vai poder encontrar um pouquinho dessa diferenciação de culturas, de como é passar por um momento em tal região, por outra região. Eu acho que esse é o grande tema do livro, né? São dois temas centrais. Um é essas viagens sobre os países que ou ainda são comunistas ou que foram, né? E entender um pouco da cultura deles. Por exemplo, tem uma viagem que eu fiz para a Etiópia, que foi uma viagem que me marcou bastante. Um país muito diferente, mas tem uma cultura milenar, né? E depois outros países da Europa. Então acho que a cultura é o sistema operacional do livro ali, ela funciona como a cola das crônicas, né? Acaba se juntando a tua experiência pessoal dentro de uma página de um livro para passar essa experiência para outras pessoas que vão ler as crônicas. Essa é a ideia, Michael. Acho que é assim que funcionou o livro e eu gostei bastante do resultado dele. Interessante. O pessoal pode encontrar na Amazon o teu livro, né? Isso, sim. Tem tanto a versão física, né, quanto a versão digital, Kindle, na Amazon, e está lá para
à disposição daí do pessoal. As Crônicas de uma Pandemia, Reflexões de um Idealista, então procure na Amazon, leia de maneira virtual ou comprando o livro físico. Sempre interessante apoiar a literatura, ainda mais de um empresário que mudou por algum momento do ramo dos negócios para botar o ramo mais cultural, entrar no ramo da literatura e lançar esse livro com certeza com vivências muito interessantes por mais de 70 países de todo o mundo. Eu, particularmente, que só saí do Brasil para ir para Buenos Aires, estou bem curioso. Sei que o meu livro já está chegando e vou ler ele, depois eu vou contar para os nossos amigos aqui da Jovem Pan o que eu achei do livro e tenho certeza que vou reindicar mais uma vez as crônicas para todo mundo. Gustavo, muito obrigado pela tua gentileza conosco. Eu que agradeço, um abraço, Michael. Valeu, um forte abraço. Gustavo Miotti, empresário caxiense que percorreu mais de 70 países e escreveu As Crônicas de uma Pandemia, Reflexões de um Idealista, livro que você encontra na Amazon, disponível em virtual e também em livro físico.